Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Estamos começando, então, esse ciclo final deste nosso curso, desta nossa formação, a respeito do sofrimento e da dor no plano de Deus e na vida do cristão. No primeiro tempo desta formação, nós meditamos sobre a realidade da dor e do sofrimento, também a nossa visão sobre Deus dentro dessas circunstâncias e como de fato Deus atua dentro da nossa dor e do nosso sofrimento, dentro deste tempo em que vivemos. Num segundo momento, nós meditamos as nossas reações diante da dor e do sofrimento, sejam elas as negativas ou as positivas. Num terceiro momento, nós meditamos a ação de Deus em nossa direção enquanto sofremos e enquanto passamos pela dor. Agora, neste último ciclo, nós vamos entender os frutos. Uma vez que nós agimos e Deus também age em nosso favor, então nós devemos colher os frutos de um tempo bem vivido de dor e de sofrimento. Por isso, na nossa formação de hoje, nós vamos estar meditando o como nós podemos nos tornar mais humanos através de dor e sofrimento. O que nós devemos sempre pensar enquanto fruto de dor e sofrimento bem vividos é um resultado final de amadurecimento. Certamente essa é a meta para a qual nós caminhamos. Tornar-se plenamente humano é tornar-se responsável, é ser aquela pessoa que não foge diante de situações que nos desafiam, é ser pessoas que não se entregam ao pessimismo diante daquelas situações que parecem que de alguma forma vão nos soterrar, que são maiores que nós. É sermos de fato responsáveis, donos de nós mesmos, mesmo que diante de situações muito desafiadoras. Eu gostaria de começar este tempo com uma citação de C.S. Lewis. Ele nos escreve um livro chamado O Problema do Sofrimento. E quando ele nos fala a respeito do bem que o sofrimento pode nos trazer, e ao mesmo tempo do bem que a gente acredita que deveria acontecer para sanar o sofrimento, ele nos diz esta frase: o que realmente nos satisfaria seria um Deus que dissesse a respeito de qualquer coisa que gostássemos de fazer. Que importa se isso os deixa contentes? Queremos, na verdade, não um Pai celestial, mas um avô celestial. Uma benevolência senil, que, como dizem, gostassem de ver os jovens se divertindo, e cujo plano para o universo fosse simplesmente que se pudesse afirmar no fim de cada dia: todos aproveitaram muito. C.S. Lewis descreve de uma forma bem sintética aquilo que de fato todo o nosso pensamento a respeito de atividades adversas vem a crer. Ou seja, nós queremos que o final do nosso dia tenha aquela frase: nossa, como eu me diverti, como eu sorri, como as coisas aconteceram de forma favorável. A gente acredita que um dia bom é um dia que de fato nós conseguimos sorrir o dia todo. Um dia bom é um dia onde nenhuma adversidade aconteceu. Um dia bom é um dia onde eu não fui desafiado, onde eu não fui questionado nem pelas pessoas e nem pelas circunstâncias da vida. E por isso, por só ter diversão, o dia se concluiu de uma forma positiva. Mas o plano de Deus para o universo vai para além da diversão. O que Deus quer conosco quando nos coloca neste mundo é muito mais do que um avô que olha as crianças e diz: nossa, que bom que elas brincaram o dia todo. O que Deus quer para nós é, claro, que nós sejamos felizes. Mas Deus entende que na nossa diversão
não está contido tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos plenamente adultos. Os desafios, de uma forma ou outra, eles aparecem também para nos impulsionar a uma responsabilidade, a uma afirmação de nós mesmos, a uma firmeza de vida. Por isso eles não estão excluídos do nosso dia. Por isso que ao longo de cada dia, nós também nos deparamos com situações que nos desafiam, que nos questionam, que colocam as nossas convicções em questionamento e dizem, poxa, às vezes não é só isso que você está pensando. Então, precisamos também entender que um dia positivo, um dia bom, não é só um dia que a gente sorriu, é um dia que a gente cresceu. O plano de Deus para o universo vai além da nossa diversão, ele vai para o nosso amadurecimento. E como eu falei, o nosso amadurecimento, ele não está só pautado em sorrisos, em tapinha no ombro, eita, tudo bem, não é só isso. Porque nas situações que nos desafiam, nós também encontramos uma possibilidade, uma oportunidade de nos afirmarmos. Ou seja, temos diante de nós todas as circunstâncias que nos fazem cair. Mas por um ato de decisão pessoal, por um ato de firmeza, por um ato até mesmo de coragem, eu decido não me entregar ao sabor das circunstâncias, mas eu decido me afirmar. E eu decido fazer do meu dia um dia bom, embora coisas boas não aconteceram. Em outras palavras, a maturidade da vida que nós devemos alcançar é olhar para um dia no seu final, no seu decurso, e falar, o dia foi bom não só porque circunstâncias boas me empurraram, porque coisas boas foram me levando e agora eu olho e vejo que sou fruto dessas coisas que aconteceram independente de mim. Não, é olhar para um dia e dizer assim, o dia foi bom, porque apesar de coisas adversas terem acontecido, eu me decidi por ter um dia bom. Eu me decidi por pegar as coisas que foram ruins e dela extrair lições boas para a minha vida. E ao mesmo tempo, eu resolvi pegar as coisas boas que aconteceram e me valer dela de uma forma correta. Porque eu também posso me valer daquilo que é bom e que acontece no meu dia a dia e simplesmente passar por aquilo despercebido. Eu posso pegar as circunstâncias boas e usar para fazer o mal para outras pessoas. Eu posso, à medida de que vou vivendo coisas boas demais, me tornar insensível às pessoas que estão passando por dificuldades. A gente vê às vezes pessoas que choram e por a nossa vida estar bem demais, a gente diz assim, nossa, essa pessoa é mole, Nossa, essa pessoa, ela tem que ser mais firme, ela tem que ser mais positiva. Às vezes nós passamos por períodos tão longos, longe de sofrimento, longe de dificuldade, que a gente começa a se tornar insensível ao que sofre. Então, querendo ou não, é bom, entre aspas, que coisas que nos desafiam aconteçam ao longo do dia. Porque a gente começa a se tornar também mais sensível a outras pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias. Então, no plano de Deus, para a vida do cristão, está o nos tornar plenamente humanos, para depois nos tornarmos plenamente divinos. Nós desejamos muito ser santos, e isso é o cume da vida cristã, é a perfeição da vida cristã, é a santidade de vida. Mas em que consiste a santidade de vida? Na plena configuração com Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho em Cristo, eu tenho em mim, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos de Cristo, o mesmo pensar de Cristo, o mesmo agir de Cristo. Mas eu não posso me tornar uma pessoa divina, ou seja, plenamente configurada a Jesus Cristo, se antes eu não for plenamente humano. Cristo se humanizou para divinizar o homem. Eu não posso pular etapas. Eu, muitas vezes, sou a pessoa que me dedico muito a me tornar uma pessoa espiritual, Eu sou uma pessoa que busco rezar bastante, eu sou uma pessoa que de fato está ali na igreja, que participa da Santa Missa, que faz as coisas, que cumpre os preceitos. Mas eu não tenho a preocupação de dar um material bom para que aquelas virtudes, um terreno bom para que aquelas virtudes possam crescer. Eu estou sempre buscando sementes divinas, mas lanço num terreno estéril. E assim, aquilo que é divino, aquilo que é bom, chega até a nascer. Mas como na parábola do semeador, encontra um terreno infértil. Encontra um terreno cheio de espinhos que sufocam a boa semente.
Eu tenho tanta preocupação em rezar, mas eu não tenho uma boa preocupação em ser honesto. Eu tenho uma preocupação em participar da Santa Missa e até participar bem, mas eu não tenho a preocupação em dar um bom dia ou uma boa noite ao irmão que sentou do meu lado ali. Eu tenho uma preocupação em ir me confessar, em falar para Deus na pessoa do ministro os meus pecados e ali receber o perdão. Mas eu não tenho a preocupação de ouvir outras pessoas que muitas vezes passam por alguma situação adversa e que precisam de um ouvido. Ouvimos várias vezes já na nossa paróquia, né? 50% da santidade é uma boa educação. Nós precisamos nos preocupar em nos tornar um ser humano bom, em dar qualidade a este material onde a semente de Deus, ou seja, as boas virtudes, os dons do Espírito Santo, eles possam florescer. Caso contrário, a semente frutifica, porque a semente em si só ela é boa, mas ela não vai conseguir permanecer no terreno, porque o terreno não deu boa qualidade. Então, nos tornarmos mais divinos significa que antes nós trabalhamos também para nos tornarmos mais humanos. E ora, para que nós nos tornemos plenamente humanos, nós precisamos nos valer, além, claro, da graça divina, das situações humanas que vivemos para melhorar. Ou seja, as nossas alegrias humanas, a alegria de ter um carro, a alegria de ter sido promovido no trabalho, a alegria de ter conseguido melhorar a própria casa, a alegria de ter conseguido comprar alguma coisa que às vezes muito tempo nós estamos querendo e só agora teve aquela folguinha ali no fim do mês para comprar. Isso são alegrias humanas e são alegrias verdadeiras, que devem ser vividas, não devem ser ignoradas. A alegria do encontro com alguém da família, um almoço de domingo em que conseguimos reunir a todas as pessoas. Tudo isso são coisas positivas que nós podemos viver. Portanto, o nosso plano do final do dia, o nosso projeto de dia, o nosso projeto de vida, não deve ser passar por circunstâncias somente alegres. Não deve ser olhar para trás e dizer, nossa, a minha vida foi boa porque nela só aconteceram coisas boas. O nosso plano de vida deve ser, independente das circunstâncias que aconteceram no meu dia ou ao longo de toda a minha vida, eu me tornei vinho e não vinagre. Gostaria de voltar àquela analogia, né? Somos uvas amassadas pelos problemas da vida, que acontecem na vida de todos, cristãos e não cristãos. Agora, o sumo que sai, né, desse pisar, ele precisa ser um sumo que depois de fermentado, ou seja, depois de meditado, depois de aprofundado na nossa vida, dê um fruto doce, não um fruto azedo, ou seja, o vinagre. Preciso ter orgulho do meu passado como ele é. Eu não tenho que ficar olhando para trás e me lamentando, nossa, a minha vida foi mais dolorosa do que a de fulano. Nossa, fulano passou por tão pouco problema e eu passei por tantos. Nossa, se eu tivesse a vida de fulano. Não! Porque o nosso passado, ele é nosso e ele não pode ser mudado. Agora, se eu não posso mudar o passado, eu posso mudar a única coisa que está nas minhas mãos diante dele, ou seja, a minha forma de olhar para ele. Eu tenho que ter orgulho de tudo que eu vivi, porque por mais doloroso que seja tudo que eu passei, eu estou aqui. Aquilo não me deteve, aquilo não me parou. E embora hoje eu possa estar com muitas marcas, com muitas cicatrizes, fazer com que essas cicatrizes venham a sangrar de novo cabe a mim. Porque às vezes eu vou em cima da cicatriz, que de fato é um tecido mais sensível, e fico coçando. Ou seja, eu fico retomando aquilo, eu fico vivendo daquela nostalgia do problema. Eu preciso olhar para trás e ter diante do meu passado a gratidão de que tudo que eu passei, seja bom ou ruim, me trouxe até hoje. E se o meu hoje é um hoje amargo, é um hoje ainda com muitas marcas, devido às coisas que eu passei no passado, que eu mude a minha visão sobre ele. Ou seja, que eu ganhe uma visão positiva, que eu passe a agir positivamente diante das coisas que me aconteceram no passado. E assim eu vou ter um presente mais tranquilo. Eu vou crescer. Eu não vou ser aquela pessoa que viveu presa diante do evento do sofrimento, mas eu vou ser a pessoa que aprofundou no coração aquele evento e soube extrair daquele evento coisas positivas. Santo Agostinho nos diz que Deus é bom o suficiente para nunca nos permitir o mal, a ponto de não tirar deste mal um bem ainda maior. Ou seja, Deus não causa os nossos males, mas se permite que ele nos aconteça, é porque daquele mal pode se extrair um bem maior.
Ora, você vai dizer, nossa, mas como assim eu posso tirar um bem de um mal tão grande que me aconteceu? Como que eu posso olhar para a perda de um familiar? Como que eu posso olhar para a perda do meu emprego, para a situação da separação que eu passei? Como eu posso tirar coisas boas disso? Ora, a resposta está em algo que eu já falei. A mão do homem com a mão de Deus. Ou seja, você precisa primeiro começar a ter atitudes melhores, atitudes positivas diante desses eventos passados. Você precisa parar de olhar só a circunstância e começar a entender o porquê que ela aconteceu, se teve uma participação sua, se você pode corrigir isso de alguma forma. Além disso tudo, você precisa invocar a ajuda de Deus. Você precisa pedir que Deus venha com a sua graça te ajudar e te sustentar nesse processo de transfiguração da dor, de tornar dor amor, de tornar sofrimento maturidade. Então, é nesse processo que o ser humano cresce. Deus, ele é Pai. Deus, ele não é aquela figura que simplesmente fica dizendo assim, não importa se eles estão fazendo bem ou mal, o importante, o que eu quero para eles é que eles se divirtam. Você que é pai, você que é mãe, ou às vezes tio, avô, você vê o crescimento de uma criança e você olha os pais olhando para aquelas crianças e atuando na educação daquelas crianças. Vocês sabem que um pai muitas vezes precisa deixar que uma criança chore um pouco para que ela não seja mimada para o resto da vida. Para que ela conheça a realidade da vida, que não vai passar a mão na cabeça dela a vida toda. Pai e mãe que criam um filho só para sorrir, criam um filho debaixo da sua asa para sempre. O filho cresce na estatura, mas permanece infantil na sua mente, na sua personalidade. Pai e mãe, que é pai e mãe de verdade, cria um filho para se tornar adulto, para depois também ser pai e mãe. E isso requer deixar o filho, às vezes, diante de algumas situações desafiadoras. E é isso que Deus Pai faz conosco. Ele não está nos torturando com os problemas que Ele permite que a gente passe. Ele está, na verdade, nos dando circunstâncias, permitindo que circunstâncias apareçam para que a gente cresça. O Deus Pai também nos coloca na escola da vida, assim como os nossos pais nos deixaram na escola lá na alfabetização. E assim como aquela criança na escola, na alfabetização, nós olhamos para o lado e vemos que estamos no meio de gente estranha, às vezes pessoas hostis. Mas que tragédia seria se nós não fôssemos para a alfabetização? Se o pai e a mãe nos deixassem ali debaixo do seu braço e não nos colocassem naquela situação desafiadora. Deus Pai também é como os nossos pais, que nos dão aquela bicicleta nova e caminham com a gente durante um tempo, mas que uma hora precisa soltar a bicicleta. Ainda que isso cause ali na frente um pequeno tombo que vai ralar o nosso joelho. Mas se o pai segura a bicicleta para sempre, nós nunca vamos aprender a andar de bicicleta. Nós nunca vamos aprender a andar pelas nossas próprias condições, pelas nossas próprias pernas. Nós sempre vamos ter que ter uma mão ali que ampare o nosso equilíbrio. Portanto, Deus age como um verdadeiro pai, não como um carrasco. Ele nos deixa em situações que nos desafiam, em situações que algumas vezes vão doer. Mas isso Ele não nos faz para se vingar de nós. Ele não faz para nos punir. Porque Ele é muito pecador, então eu deixei um grande erro acontecer, um grande problema acontecer para eu ver Ele sofrer para depois eu perdoar. Não, esse não é Deus. Deus é Pai. Ele é aquele Pai que, de fato, está ali nas nossas alegrias. É o Pai que nos leva para brincar, né? É o Pai que quer nos ver sorrindo. Mas Ele quer nos ver sorrindo com um sorriso com um sabor especial. Não é aquele sorriso vazio. Deus não quer ver a gente em palavrórios, ou seja, falando qualquer coisa, falando o tempo todo, brincando o tempo todo como seres infantis para sempre. Deus quer que a gente tenha um verdadeiro sorriso. Mas o verdadeiro sorriso, ele só vem após momentos de dificuldade. Porque é quando nós nos encontramos chorando que nós damos o verdadeiro valor a quando nós sorrimos. É quando nós estamos doentes que nós damos o nosso verdadeiro valor à saúde que nós temos. É quando nós estamos sozinhos que nós damos o verdadeiro valor às companhias que muitas vezes nos acompanham ao longo de toda a vida e a gente trata como se fosse um lixo.
Quantas vezes somos acompanhados ali pelos familiares, pelos amigos, desde a nossa infância, temos a graça de trazer conosco ao longo de toda a vida aquelas pessoas que nos querem bem. E essas pessoas para nós são como que nada. Nós maltratamos, nós brigamos, nós não procuramos. Por quê? Porque a gente sabe que vai estar ali. É quando a gente perde que a gente sabe o verdadeiro valor daquela pessoa ao nosso lado. Então, Deus nos permite, na dinâmica da vida, que sejamos desafiados por situações muitas vezes tristes e dolorosas, mas não para nos sucumbir, não para nos diminuir, não para se vingar de nós, mas para nos tornar mais maduros. Essas situações que nos desafiam, elas nos dão um choque de realidade. Você não pode viver essa vida de forma demasiado superficial. Você precisa entrar na profundidade dessa vida. Você precisa ser nessa vida, não aquela pessoa que está sentado no banco vendo a peça acontecer. Você é o protagonista. Você precisa levantar e fazer a cena acontecer. Caso contrário, a vida vai passar pelas suas mãos. E você, na verdade, só olhou a vida passar, mas não deixou sua marca no mundo. A ação do homem sobre essa vida é como que se a gente deixasse numa comparação, uma tatuagem nossa no universo, né? Uma marca que não sai. Quantos homens e mulheres já morreram, mas deixaram obras que são marcas suas no tempo e que, para além da sua morte, ajudam a tantas outras pessoas. Assim nós somos convidados a deixar as nossas marcas. Não viver para isso, ou seja, não viver para uma fama que vai deixar a nossa imagem estampada para sempre. Mas devemos fazer coisas que passam com cunho de eternidade. Ou seja, devemos fazer aquilo de uma forma que aquilo marque positivamente os corações. Se nós marcarmos as pessoas, certamente por além da nossa morte, a nossa vida terá feito sentido, né, neste universo em que vivemos. A nossa vida terá valido a pena. A morte não vai ter conseguido pôr fim ao nosso curso, ao nosso caminhar nessa vida. Porque para além da morte, a nossa memória e aquilo que a gente fez continua surtindo vida, continua surtindo efeito na vida daqueles que precisam. Portanto, como que nós devemos então olhar para a nossa vida, olhar para os nossos dias e olhar para as circunstâncias que nos desafiam? Como então a gente ser grato a Deus? Olhando o nosso dia, olhando a nossa vida com tudo o que ela aconteceu com gratidão. E olhando para os eventos, principalmente aqueles mais dolorosos, como lugares onde nós nos encontramos com Deus e lugares onde nós podemos extrair coisas mais positivas, onde nós conseguimos extrair o fruto do nosso amadurecimento, e não como coisas que nos diminuíram. Louis Lavey diz assim: em vez de sucumbir à aflição, convém assumir a responsabilidade por si mesmo, para poder afirmar-se. Longe de bloquear a sensibilidade e as consciências, ou de paralisá-las, o mundo hostil deve incitar o desenvolvimento de uma potência criadora. Parece que hoje a gente vive o contrário disso. Hoje, se uma criança ela sofre bullying, por exemplo, ao invés de nós ensinarmos aquela criança a usar daquilo de ruim que fizeram para melhorar, para se tornar melhor, ou até mesmo para que ela se afirme, ou seja, para que ela não seja aquele coitadinho que todo mundo, né, brinca, que todo mundo faz piada, mas como uma pessoa que sabe se impor, não pela violência, mas pela firmeza do seu caráter. O que a gente faz? Uma criança hoje sofre bullying e a gente fica assim: não, você tá certa, o mundo é que está errado que fez isso com você, nós vamos criar leis para que o mundo não faça isso com você. Ora, as leis não barram o mal no mundo, infelizmente. Com muitas leis, o mal continua acontecendo. Nós somos um dos países que mais tem lei no mundo. E também somos um dos países que tem mais corrupção no mundo. Nós não devemos esperar que o mal ele vá sumir do mundo diante do impedimento de outras pessoas de cometê-lo. Nós temos sim que ver o fim do mal no mundo como eu não praticando o mal e como o mal vindo para mim e eu não me escondendo dele ou não me tornando vítima dele, mas eu como uma pessoa que me valho dele para me tornar uma pessoa melhor. É assim que o mal some do mundo.
Enquanto nós infantilizamos as pessoas, dizendo que tudo aquilo que fazem com ela é de fato culpa das outras pessoas, que ela é a vítima do que outras pessoas fazem, nós estamos infantilizando as pessoas para sempre. Estamos dizendo, não, o mundo está errado, você é a vítima, coitadinho de você, vamos chorar com você, ao invés de dizer, meu irmão, fizeram isso com você, minha irmã fizeram isso com você, haja de forma diferente diante disso, cresça com o que fizeram com você, ao invés de tentar culpar, ao invés de tentar punir as pessoas pelo que elas te fizeram, mostre para elas que você é diferente. Se te dizem que você é menor porque você é negro, porque você é mulher, ao invés de você tentar punir com a cadeia essas pessoas, prove que por ser negro ou por ser mulher você não é menos. Mostre-se no mundo, ou seja, coloque aquilo que você tem de bom no mundo. Cresça com aquilo, ao invés de ficar se vitimizando, ao invés de ficar se lamentando pelo que fizeram com você. Porque assim você não cresce, assim você se torna uma eterna criança. E assim você se frustra, porque você fica confiando em punições alheias. Você vai ver que aquelas punições nem sempre vão acontecer, porque infelizmente a nossa justiça é ineficaz. A gente também vai se frustrar, porque a gente vai ver que mesmo punido as pessoas vão voltar e vão continuar fazendo as mesmas coisas. E assim a gente cai numa depressão sem fim, porque a gente diz o mundo não mudou e eu continuo sendo alvo dos problemas do mundo, eu continuo sendo alvo da maldade do mundo. Hoje multiplicam-se programas de televisão, noticiários, séries que nos falam de pessoas que são vítimas da sociedade, de pessoas que são diminuídas pela sociedade. Eu não estou dizendo que isso tem que ser escondido, não é? Aquilo que de fato é mal e que acontece precisa ter um freio. Mas a gente tem que entender que a gente não vai frear o mal só acusando, só indo para a televisão falar e continuando como crianças, como seres inofensivos diante de qualquer ataque exterior. Claro que nós precisamos ter leis que barrem pessoas que cometem atos criminosos diante de pessoas que elas acham que são menores, que são inferiores. É claro que isso tem que acontecer, mas a gente não pode parar por aí. Porque assim a gente põe no Estado, nos ombros do Estado, nos ombros do poder político, uma responsabilidade que também deve ser nossa. E a nossa responsabilidade não é só militar. A nossa responsabilidade não é só ficar falando. A nossa responsabilidade é mudar. Vejam o que aquele historiador judeu falou. Eu vivi Auschwitz porque eu queria sair de lá e gritar para o mundo não repetir aquilo. Mas o mundo não quis me ouvir. Mas o que eu fiz? Eu entendi que eu vivi Auschwitz não para mudar o mundo, mas para mudar a mim mesmo. Ou seja, o mal precisa ser noticiado. Eu preciso dizer que existem pessoas maldosas que estão cometendo esses atos contra as minorias? Preciso. Eu preciso falar isso, eu preciso que leis sejam criadas para punir, preciso. Mas além de tudo isso, eu preciso me tornar uma pessoa mais forte com tudo isso. Eu preciso amadurecer com tudo isso. Eu preciso ver que se fazem isso comigo, eu não vou ser o produto do que fazem comigo. Mas eu posso usar o que fazem comigo para não fazer isso com os outros, para me tornar uma pessoa melhor. São João Paulo II, na carta sobre o sofrimento humano, ele diz: Cristo nos ensinou a fazer o bem com o sofrimento e a fazer o bem a quem sofre. O que ele quer dizer com isso? Que aquilo que eu sofro não pode ser motivo para eu fazer o outro sofrer. Aquilo que eu sofro tem que chegar a mim e se transformar a ponto de que aquilo vire o bem para outra pessoa. E ao mesmo tempo, eu preciso, com o sofrimento, me tornar sensível ao sofredor, a outros sofredores, e fazer o bem a quem sofre. Eu também não posso dizer assim, já que eu sofri, que ele descubra o caminho das pedras sozinhos. Não, se eu já descobri uma via, eu preciso também revelá-la ao irmão. Eu preciso também ter essa caridade de colocar o irmão numa via menos dolorosa do que a que eu passei. É tudo isso que o sofrimento faz em nós e é tudo isso que o sofrimento quer fazer ao nos tornar mais humanos. É claro que eu posso sucumbir. Ou seja, eu posso no meio do caminho, sob o peso de tanto sofrimento, olhar para trás e dizer assim: se as pessoas que fazem o mal têm uma vida tão boa e eu que busquei fazer o bem tenho uma vida tão difícil, logo essa é a prova de que Deus não existe. Eu posso me tornar um ateu, eu posso me tornar um revoltado com Deus, eu posso me tornar uma pessoa sem fé no mundo.
eu posso me tornar uma pessoa sem fé nas pessoas, dizer que eu não acredito em mais ninguém, viver isolado no meu canto. É uma opção. E eu tenho liberdade o suficiente para agir assim. Mas se isso eu fizer, eu, na verdade, nada aprendi de tudo que eu vivi. Eu me coloco como vítima, como fruto vitimista das coisas que me aconteceram. Agora, quando eu olho tudo de doloroso que me aconteceu, ainda que outras pessoas tenham vivido menos, ainda que eu tenha, na minha cabeça, sofrido mais, e eu olho para tudo isso e digo, apesar disso eu estou vivo, apesar disso eu estou aqui. Tudo isso aconteceu, mas não me derrotou. Se eu olho para isso e digo, nossa, mesmo passando por tantas dificuldades, se não fosse Deus comigo ao longo de todo esse caminho, eu não tinha aguentado. Se eu aguentei, essa é a prova de que Deus esteve comigo. A prova de que Deus esteve comigo não é que caiu um bilhete do céu me dizendo o porquê que aquilo aconteceu, mas porque eu consegui suportar coisas que, olhando humanamente, aquilo é impossível de ser suportado. Se eu olho para isso e digo, nossa, depois daquele sofrimento, como eu me tornei uma pessoa melhor, como eu me tornei uma pessoa mais profunda, como eu me tornei uma pessoa que olha a vida de uma forma melhor. Eu agora olho para aquelas coisas que acontecem e não vejo a superficialidade como as pessoas veem, mas eu consigo enxergar a profundidade das situações. Eu olho para as minhas relações e vejo que antes de sofrer, eu era aquela pessoa rasa que vivia do oba-oba, do tapinho no ombro. Agora, depois de ter passado por esse sofrimento, ter me visto sozinho com ele, como que eu busquei viver relações mais concretas, relações mais verdadeiras? Como que depois de viver esse sofrimento, eu me tornei uma pessoa melhor? Eu era uma pessoa muito sensível, qualquer coisinha me abatia. Agora eu vejo que aquelas situações continuam a acontecer, mas aquilo já não me abate como me abatia antes. Eu olho e digo, nossa, antes eu era uma pessoa tão fria, tão dura com as outras pessoas que sofriam. Eu dizia, aquela pessoa é mole, aquela pessoa ela não tem firmeza. E depois de passar por um grande sofrimento, agora eu entendo o que ela passou. E agora eu vou em direção a ela. Agora eu me ponho a ajudá-la. Eu me ofereço a estar ali, a ser companhia, a ser ouvido. Eu agora consigo entender com mais humanidade aquilo que ela está passando. Eu também agora, depois de sofrer, sou uma pessoa mais atenta. Antes, tinha uma pessoa do meu lado convalescendo e não é que eu não queria ajudar, mas eu não conseguia perceber, porque eu estava preocupado demais comigo mesmo. Agora, depois desse sofrimento, eu consigo ser atento, eu consigo ver de longe quando uma pessoa não está bem, eu consigo perguntar a ela, você quer uma ajuda, meu irmão? Eu estou aqui. Eu agora não sou mais uma pessoa indiferente ao mundo. Eu não estou vivendo nas nuvens. Eu piso nesse chão e eu consigo ver que outras pessoas que também pisam nesse chão sorriem, não porque elas não têm problemas, mas porque elas são firmes, porque elas decidem sorrir apesar de tantos motivos para chorar. E assim eu consigo também aplicar nas minhas dores o mesmo princípio. Eu consigo olhar para mim e ver que agora eu sou muito mais senhor de mim. Isso em que sentido? Não no sentido de excluir Deus da minha vida, mas no sentido de que eu agora não vivo ao sabor das circunstâncias. Ou seja, eu estou aqui, eu estou bem, de repente acontece uma coisa, eu fiquei triste, aí depois aconteceu outra coisa, eu sorri, depois aconteceu outra coisa, eu voltei a chorar. Eu não sou mais como que um barco à deriva, que as ondas jogam para onde quer. Eu agora tenho um leme, eu agora estou no controle do barco. E embora o vento sopre para um lado, eu quero ir para o outro. Eu agora tenho autoposse. Ou seja, eu consigo, diante de uma situação que a princípio veio para me quebrar, eu consigo me firmar. Eu agora, diante de situações que vieram para me fazer chorar, eu consigo até chorar, mas a não me abandonar um choro eterno. Eu consigo agora até estar triste em algumas situações, mas a não permanecer triste para sempre. Aquilo que eu olhava antes e eu falava assim, acabou, isso é maior que eu, já desisti. Agora eu vejo e digo assim, realmente isso parece maior que eu, mas eu vou lutar. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar para eu não me entregar. Eu não vou ficar em cima dessa cama hoje. Ainda que pareça que nas minhas mãos não tem nada que eu possa fazer, eu vou levantar dessa cama, eu vou fazer uma oração. Já que eu não posso mudar concretamente as circunstâncias, eu vou rezar, eu vou colocar nas mãos de Deus, eu vou fazer alguma coisa.
eu me decido a não ser refém da situação que eu vivo. Isso é se tornar mais humano com o sofrimento. O psicólogo muito até famoso, o Viktor Frankl, que tem uma teoria da psicologia muito válida até mesmo para o cristianismo, um homem extraordinário, né? Ele era judeu, também viveu num campo de concentração de Auschwitz, e ele nos diz essa frase: ao cumprir um sentido, o homem realiza a si mesmo. Se cumprimos o sentido do sofrimento, realizamos então o que de mais humano o homem tem. Amadurecemos, crescemos para além de nós mesmos. Precisamente aí, onde nos encontramos desamparados e desesperados, quando enfrentamos situações que não se podem mudar, precisamente aí somos chamados e nos é exigido a mudar a nós mesmos. Vejamos, o sofrimento, a desolação que vivemos, nos leva a amadurecer sempre. Ah, mas eu não posso mudar a situação, então eu mudo a mim. Ah, eu posso mudar a situação, então eu mudo a situação, mas também não deixo de olhar para mim e também tentar mudar a mim mesmo. Porque o tempo foi nos dado para que nós pudéssemos progredir. Progredir no amor, progredir no amadurecimento, até nos tornarmos plenamente humanos e plenamente divinos. Até alcançarmos, como diz São Paulo, a estatura do homem perfeito. Então, se nesse progresso, o tempo me foi dado para esse progresso, cada situação que eu vivo deve me levar a sempre ir adiante. Cada situação, seja ela boa ou ruim, deve me levar a dar um passo adiante nessa estrada da vida. Além de, ao invés de sucumbir a essa aflição, a esses sentimentos de desespero, o que deve acontecer comigo é o sofrimento e os desafios me levarem a uma criatividade em Deus, ou seja, a buscar novos recursos, a entrar dentro de mim e buscar coisas que estão ali dentro, mas que eu não uso porque eu nem sabia que ali estava, eu nunca me questionei sobre isso. Quantos talentos, quantos dons nós temos que nunca vieram à luz, não porque a gente não tem, mas porque a gente simplesmente não conhece. Perdemos tanto tempo invejando ou até mesmo elogiando de uma forma positiva o dom dos outros. Nossa, fulano fala bem. Nossa, fulano prega bem. Nossa, fulano tem uma liderança. Nossa, fulano administra bem. Nossa, fulano é comunicativo. A gente perde tanto tempo, às vezes, até dizendo assim: poxa Deus, por que o Senhor não me deu aquele dom? Olha, eu com aquele dom ali, eu seria uma potência. Quando na verdade nós temos, às vezes, aquele dom, às vezes nós temos outros dons que também são igualmente bons, e na verdade não vêm à luz porque nós nunca entramos dentro de nós mesmos para nos interrogar, para buscá-los. Eles estão ali. É como se nós vivêssemos essa vida dentro de um quarto escuro. Tudo está ali dentro, mas porque o quarto está escuro, a gente não consegue enxergar perfeitamente as coisas. A gente até sabe que a gente tem um dom ou outro, ou seja, no quarto escuro a gente consegue ver uma forma ou outra, a gente sabe mais ou menos alguma coisa que está ali, mas a gente não consegue ver com clareza, e assim a gente não consegue tomar posse daquilo que está ali. Assim como num quarto escuro, quando a luz acende, a nossa vista dói, acho que vocês já fizeram essa experiência. Fica muito tempo num lugar escuro e de repente você acende a luz. Quando a luz acende, a nossa visão dói. Não que a luz seja ruim, é porque nós estávamos acostumados tempo demais no escuro. Assim acontece também com a gente. Permanecemos nessa escuridão de nós mesmos, muito tempo. A gente está tão preocupado a culpar os outros que a gente está pouco ocupado em conhecer-se a si mesmo. E assim nós estamos dentro desse quarto escuro, com tudo ali dentro. Só que a gente simplesmente não acende a luz para ver. Quando a luz acende, a vista dói. Ou seja, quando uma situação acontece para nos revelar aquilo que está dentro de nós, as nossas potências, as nossas virtudes, a princípio aquilo dói. É como o acender da luz. Contudo, a culpa não é do evento. A luz não faz doer. É porque nós estávamos acostumados na escuridão. Com o tempo, aquilo que de início fazia doer, vai nos fazer ver plenamente tudo aquilo que está dentro do ambiente em que nós vivemos. Numa analogia, então, quando um evento de sofrimento acontece, inicialmente é como o acender da luz que nos faz doer. Contudo, com o tempo, ele vai nos fazer enxergar mais corretamente e mais perfeitamente todas as coisas. Pensemos no seguinte, diz um teólogo chamado Tanqueray:
para dar-se é preciso possuir-se. Nunca queira ser mais divino, ou seja, ser caridoso, ser aquela pessoa que ajuda os outros, ser uma pessoa orante, ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, se você antes não é humano. Lembre-se de que nós não canonizamos cachorros, nós não canonizamos nenhum outro tipo de animal. E por mais bons que eles sejam, né? Ele morreu defendendo o dono. Por melhores, por mais fiéis que esses nossos animais de estimação sejam, eles não podem ser canonizados, porque antes eles não são humanos. Somente se diviniza quem antes se humaniza. Então, busquemos ser plenamente humanos. Busquemos nos possuir, né? Ou seja, ter posse daquilo que a gente é, para que depois, tendo aquilo em mãos, a gente possa doar para os outros. A gente, como eu falei, perde muito tempo invejando os outros e tentando copiar os outros. Ou seja, tentando dar para os outros aquilo que os outros já têm. Ou seja, fazendo a cópia daqueles dons que as pessoas têm e tentando imitá-los. A gente quer ser uma cópia da pessoa de sucesso. Enquanto, na verdade, a gente muitas vezes não é nós mesmos. Então, o sofrimento nos torna mais humanos quando ele nos faz ter mais posse de nós mesmos, quando ele nos faz olhar a vida de uma forma mais profunda, quando ele faz com que nós nos tornemos essa bebida doce e não esse vinagre azedo e amargo para as outras pessoas. Assim, a vida valeu a pena, né? Quando uma pessoa no seu leito de morte olha para trás, é tão bonito, e ela fica grata por toda a sua vida. Certamente a pessoa que faz isso, ela não viveu isenta, ela não viveu numa bolha isenta de sofrimento, né? Certamente ela sofreu, mas ela reconheceu que nos sofrimentos também haviam coisas que a tornavam melhores. É como Cristo que, ressuscitando, conservou as chagas, porque havia glória no sofrimento. Estava velado pela dor, mas havia glória no sofrimento. Que nós tenhamos esta visão, que este caminho que nós já estamos fazendo, já estamos na 7ª semana, né? Que esse caminho que nós estamos fazendo seja de fato um caminho de amadurecimento. Que não sejam só palavras que nós estamos ouvindo, que não seja só um tempo desperdiçado com uma coisa da igreja, ou um tempo dado para agradar talvez o padre, porque o padre está vendo que eu estou vendo o curso, então para agradar ele, né? Ou porque os meus irmãos estão fazendo, vamos no oba-oba, eu quero ver também. Que esse tempo de formação seja um tempo que de fato nos ajuda, que seja um instrumento poderoso para colocar as nossas mãos unidas às mãos de Deus. Que seja de fato palavras que nos tornem mais humanos, mais educados, mais sinceros, mais fiéis, mais fortes, mais justos, mais honestos, né? Mais humanos num sentido pleno da palavra. Que nós possamos nos dedicar a nos tornarmos mais humanos e assim, fazendo a nossa parte para ser mais humanos, Cristo nos tornará mais divinos pelo seu próprio poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.